coronavírus chegou, né? Chegou no Brasil, a gente está vivendo essa pandemia, a gente está vivendo toda essa situação. E, infelizmente, a gente tem visto que, infelizmente, eu tenho visto que muitas pessoas não estão maduras para ouvirem uma opinião contrária delas. Verdade. Principalmente nas redes sociais. Às vezes a pessoa tem uma opinião de um assunto e é natural e até saudável que as pessoas se expressem, que as pessoas falem a sua opinião, mas parece que quando alguém tem uma opinião diferente da dela, a pessoa se tornou inimiga. Né? Parece que a pessoa se tornou uma arqui-inimiga e às vezes os ataques, as divergências saem do âmbito das ideias e vão pro âmbito pessoal, infelizmente, né? Verdade. As pessoas vão se ferindo, vão se machucando umas com as outras por causa de divergências de opinião. Mas, pastor, vamos ao assunto? Bora. Da nossa live, que eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu tenho ouvido por esses dias de alguns líderes em algumas pregações que nós, por sermos servos de Deus, por sermos cristãos, nós estamos imunes, porque, né, usando muitos textos da palavra, falam que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É forte. Nenhuma praga, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E, inclusive, usando passagens bíblicas de que lá no Egito as pragas atingiram os egípcios, mas o povo judeu não foi tocado pelas pragas. E aí eu tenho ouvido bastante sobre isso nos últimos dias, dizendo que nós estamos imunes ao coronavírus, por isso nós não precisamos nos preocupar. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. O que você acha? A gente está vacinado aí? Estamos imunes ao vírus? Eu ainda não tomei vacina, não. O senhor já tomou? Não. Paz, essa é uma verdade, né? Que eu também tenho ouvido bastante. Não sei quanto ao senhor. Eu sei que, se eu não me engano, o ministério de vocês retornou a ter cultos, né? Com restrição, não é isso? Sim. Por esses dias também eu me peguei ministrando uma semana passada em uma congregação aqui no bairro onde eu moro também. Só que, assim, com todo aquele cuidado, o obreiro com luva, máscara, álcool na porta da igreja para recepção. E por incrível que pareça, no culto eu ouvi isso. Né? No culto. A gente dá risada que não era o senhor que estava lá. Eu fiquei muito ligado depois que eu ouvi isso. Mas, dado ao tema proposto aí para esse diálogo, para essa conversa, para essa live que a gente está fazendo, há muita erroneidade, né? Eu vejo que há muita erroneidade acerca dos próprios servos de Deus do tempo que a gente está passando, né? Dado tanto a isso que a gente está vendo o descaso e a condição que o estado de São Paulo está se dando, né? O estado com o maior número de casos é o nosso estado, né? A gente bate no peito, a gente na verdade, a gente profetiza, né? O Brasil, né? A nossa nação é do Senhor Jesus, mas a doença está aí. Uhum. Agora, recentemente, ontem morreu um jovem, eu conheço o irmão dele de 33 anos, era asmático, e da igreja
da igreja, né, servo de Deus, mas devido ao vírus, com essa fraqueza pulmonar que o asmático tem, não aguentou e detalhe que o pronunciamento do médico era que ia tentar entrar com a medicação para 5 dias, se dentro de 5 dias ele não reagisse, e talvez ele viria a óbito, mas não aguentou 48 horas após o diagnóstico médico, entendeu? Então, pastor Paulo, eu vejo muita erroneidade por falta de conhecimento das escrituras, entendeu? As pessoas têm pegado versículos isolados de tempos diferentes, condições diferentes, e tentado trazer para tentar encobrir ou justificar a ideia que tem. Essa é a grande realidade. Eu cheguei ontem, eu cheguei a ouvir de uma pessoa, e eu posso dizer até, eu cheguei a ouvir de um pastor, conversando assim com ele. Ele disse para mim assim: não existe pandemia no Brasil. Rapaz, ele falou, tudo isso é uma jogada política, onde os políticos eles estão orquestrados junto com os meios de comunicação para poder tirar o Bolsonaro. Meu Deus. Tem o que falar, né? Não tenho o que falar. Tá aí, os dados tá aí, embora assim, o pastor Paulo, é evidente que, infelizmente, né, esses dias eu venho tratando isso muito com a minha família, com os meus filhos e com a minha esposa, que nada vai mudar o que está escrito, né? A palavra ela vai se cumprir. Então, por mais zelo, cuidado que a gente venha a ter e possa ter, a palavra vai ter que se cumprir. Então, mas a realidade, como eu disse, a realidade está aí. Embora a gente veja que tenha um marketing muito grande por detrás de jornais e envolvimento político ao extremo que é a nação brasileira, que a gente está vendo, né, que há uma discordância terrível do próprio governador do estado que vai na contramão da visão presidencial, mas de forma alguma a gente pode abrir a nossa boca e dizer que isso não está assolando a nação brasileira, de forma alguma. O Brasil está em um estado muito crítico, caótico. A nação está gemendo, essa que é a realidade, a nação está gemendo, né? Eu fui alvo do coronavírus, não peguei diretamente a doença, mas estou desempregado por conta do vírus, né? A empresa que eu estava trabalhando é uma prestadora de serviço dentro da refinaria aqui de São José dos Campos, e onde a empresa, a refinaria, a Petrobras, a sede, travou o investimento por conta da pandemia. Então, assim, o número resumido de funcionários, ela passou a quantidade de pessoas da empresa ao qual trabalhava que ela queria dentro da refinaria, e o restante ela dispensou. Entendi. Eu também conversando com o meu pai, hoje meu pai ele mora em Fortaleza. Meu pai mora lá no Ceará, e o estado do Ceará, no número de infectados, de mortos, é o terceiro na lista. Terceiro, é isso mesmo. O primeiro é São Paulo, o segundo é Rio de Janeiro, o terceiro é o Ceará. Isso. E meu pai trabalha numa distribuidora de água mineral, e por conta, assim, como ele faz a parte de distribuição para os comércios. Então, e lá ele falou que o estado decretou lockdown, chegaram no estágio de decretar lockdown, principalmente na capital, e como os comércios não estão vendendo a água, a distribuidora está parada com as pilhas de água mineral, e dispensaram já 4 funcionários. Ele continua lá ainda. Mas falou que dispensaram 4 funcionários por conta disso, por conta de que não está vendendo e não ter como pagar os funcionários. Sim. É tão crítico que igual eu falei, hoje conversando ainda com a minha esposa, agora no período da tarde, eu disse para ela que
até os grandes empresários eles estão sofrendo uma queda por conta de um grande investimento que é feito e não tem um retorno esperado, né? O percentual de retorno está sendo mínimo. Se o grande está sofrendo um retorno mínimo, imagine o pequeno, o microempresário na condição que ele se encontra hoje. Total. Você pega as pequenas mercearias, os açougues dos bairros, as panificadoras, tudo no geral, os restaurantes. Cara, é notório ver o desespero do empresário, do microempresário estampado no rosto. Você passa e vê, o cara não sabe como vai fazer para pagar o salário do funcionário daqui tantos dias, o vale vai vencer, o cara não sabe como vai pagar. Então, assim, é complicadíssimo. Nosso estado foi pro dia 31, né? Sim. São Paulo foi até dia 31, mas na batida que a gente está vendo, o pastor Paulo, acreditando e orando, né, que Deus possa entrar com providência e reverter todo esse quadro, né, mas humanamente falando, a gente olha e acredita que dia 1º de junho ele decrete lockdown aqui no estado de São Paulo também. Sim, porque a tal da curva ainda está em crescente, né? Isso, ela está crescente. Então, isso significa que enquanto estiver crescendo, vão aumentar os casos, os casos de infecção, os casos de morte. Com certeza. Enquanto essa curva estiver na ascendente, vão continuar aumentando e a tendência é piorar a situação. Então pode falar. E eu tenho percebido que a ideia que se tem, até o uso da máscara, a gente vai entrar muito daqui a pouco acerca do tema aí, mas para quem está nos assistindo aí ter uma ideia que, infelizmente, nem todos colaboram para uma diminuição, nem todos pensam de uma maneira no outro, né? Eu vou agir assim, então... Só que tem uma margem, né? Tem uma margem de contaminação, né? Um contamina 6, dos 6 contaminados, 2 hospitalizados, e dos 2 hospitalizados, um é óbito. Então, eu tenho percebido, né? Eu vou falar aqui do bairro, né? Só eu saio de casa. Padaria, mercearia, açougue, sacolão, é só eu que saio, né? Eu tenho um filho pequeno também, eu tenho 3, né? Mas o caçula tem menos que 2 anos, então já teve crise asmática bem novinho, né? Graças a Deus ele faz um tempo já, mais de 6 meses que não dá essa crise nele, mas é o que eu falei, né? A gente ora, mas a gente é vigilante também. Então, todo esse cuidado e todo esse zelo que a gente tá tendo aqui na minha casa por conta disso aí. Nossa, eu tava com uma pergunta para te fazer aqui agora e fugiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá indo pro culto? Eu tô. Você tá indo? Eu tô. Sabe por quê? Também, né? Eu sou funcionário da igreja. Né? Sou funcionário da igreja. Eu trabalho, uma remuneração para estar lá. E fora isso, eu cuido da parte de transmissão e de mídia, parte do som. Então, na verdade, se eu não estiver lá, não tem transmissão, não tem. Entendi. Então, esses 2 motivos. Mas, na verdade, vamos entrar na questão de fé e imprudência. Então, você acha que a gente não está imune ao vírus porque a gente é cristão, né? Eu não tô pensando ainda, não. E aqui pro lado onde eu moro também, a trombeta não soa ainda também, não. Carne ainda. Não tem nada mudado ainda.
Então, vamos lá. Uma pessoa, um cristão, né, que se isola, que decide adotar o isolamento social. Esse é um dos embates que está tendo hoje no meio evangélico. Tem dividido que um cristão que ele fala assim, não, eu vou tomar a decisão de ficar dentro da minha casa, só vou sair em caso extremo, né, quando realmente tiver necessidade. E lembrei do que eu ia falar. Lembrei. Pergunta aí. Voltou aqui, fez o download. Eu vi uma entrevista do Danilo Stanzani, que é o secretário de saúde de São José dos Campos, quando o Felício Ramute ele fez o decreto de isolamento seletivo para reaberturas, né? Sim. Então ele fez aquele decreto e para reabertura dos comércios, reabertura dos shoppings, com restrições, o pessoal, os comerciantes iam ter que se adaptar, colocar álcool gel nas entradas, limite de pessoas dentro das lojas. E aí um repórter, ele entrevistou o Danilo Stanzani nessa época. Eu acho que eu tenho até esse vídeo gravado, eu acho que eu cheguei a baixar esse vídeo, e eu acho que está no meu celular. E o repórter perguntou o seguinte, ele falou assim, secretário, essa reabertura do comércio não vai fazer com que o número de infecções aumentem na cidade, porque as pessoas vão estar circulando mais, as pessoas vão estar mais nativas, não vão estar seguindo o isolamento social, vai aumentar o número de infecções na cidade. E aí o secretário falou assim, mas é exatamente isso. Ele falou exatamente isso. E aí o repórter deu uma gaguejada assim, mas exatamente isso. Ele falou assim, ele pegou e falou assim, ó, São José dos Campos, nós estamos com uma ocupação dos leitos de hospital de 19%. Agora já está mais, mas na época estava 19%. Está 19%. Então nós temos estrutura hoje para receber as pessoas infectadas, as pessoas que passarem mal, e nós temos estrutura para dar o atendimento necessário às pessoas. E quando nós chegarmos a 70% de infecção na cidade, a pandemia para. Então, na verdade, o que ele disse claramente é que essa era a estratégia, era fazer o vírus e contaminar mais pessoas para que agilizasse a pandemia e tipo assim, quem morreu. Rapaz. E aí eu falei, uau, né? Fiquei chocado assim, com a declaração dele, porque o que ele disse, ele falou claramente isso. Ele falou, não, a ideia é essa. A ideia é fazer com que o vírus circule mais rápido, e aí nós temos estrutura para receber as pessoas que tiverem realmente problemas e problemas respiratórios. Porque o que ele disse é que 80% dos leitos da cidade estavam ociosos, estavam sem ninguém, e eles queriam acelerar esse processo. Aí acabou que a juíza, né, entrou lá no meio do negócio e barrou o decreto do prefeito, e agora ele está brigando no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque, de um lado, as pessoas totalmente ficam isoladas, esperando passar a pandemia. Como você mesmo citou, a gente tem o problema da economia, o problema financeiro e a crise, né? Crise que já está afetando e vai afetar muito mais a questão financeira. Do outro lado, né, se a gente volta à economia normal, se as lojas reabrem, ou seja, acelera o processo de contaminação das pessoas e pode acontecer uma sobrecarga dos nossos hospitais, né?
Mas vamos lá. Então você acha que uma pessoa, um cristão, que ela decide se isolar, assim, seguir o isolamento social, seguir as normas de recomendação e só sair em caso extremo, ela não está demonstrando uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus, de que Deus vai guardar ela, de que Deus vai proteger ela? O que você pensa a respeito disso? Olha, pastor, como a gente iniciou o vídeo dizendo, é polêmico, é muito polêmico, por sinal. Eu vejo, e fiz questão até de dar uma rabiscada aqui também, e dentro do tema proposto, eu fui atrás da etimologia de 3 palavras aqui que, para mim, são fundamentais em cima do tema, né? Que é a palavra guardar, isolamento e imprudência, ou imprudente, né? A palavra guardar, uma das vertentes etimológicas dela é manter-se em segurança. Uhum. Se a raiz da palavra é manter-se em segurança, como que nós, né, à luz das Escrituras, podemos dizer, e já fazendo menção também do que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 13, primeiro e segundo versículo, como que a gente vai olhar para um contexto que a gente está vivendo de alta contaminação, de alta periculosidade acerca da contaminação desse vírus, embora, abre parênteses aqui, nossa cidade está, se eu não me engano, acho que com 17 mortos, não é isso? Isso. Se não me falha, acho que é 17 mortos. Não chegou a 17. Não chegou a 17, né? Hoje chegou a 17. Hoje chegou a 17, isso mesmo. Até ontem eu não tenho a condição de olhar para alguém que é limitado como eu, que é ser humano como eu, e dizer que é falta de fé. Quando eu olho para o texto, olha o que o texto de Romanos vai dizer no versículo 1 e 13 do capítulo 1 e 2 do capítulo 3 de Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si os mesmos condenação. Então, assim, está estipulado, cara. Está estipulado, como eu disse, a gente vai entrar nesse âmbito e mérito governamental e presidencial, né? O presidente, ele labuta e vem lutando para que haja, né, uma liberação seletiva para que essa economia possa voltar, né? Com um retorno, uma abertura de lojas, coisas do tipo, eu acredito, tá? Eu acredito, visão minha, que a instituição igreja também vai estar com uma liberação para serem reabertas de uma forma com cuidado expressivo, como algumas já vêm fazendo. Uhum. Mas nós, hoje, olharmos e dizermos que uma pessoa não confia em Deus porque está se mantendo isolada dentro da tua casa, é uma incoerência muito grande. Nós não podemos afirmar uma coisa dessa, né? Se a pessoa não tivesse indo pro culto ou indo para a igreja, né, em uma situação, digamos, de que esteja tudo, liberou-se a abertura dos templos. Uhum. Eu não sou o grupo de risco, né? Não estou me enquadrando no grupo de risco. Tomo meus devidos cuidados, mas eu não quero ir, é diferente, né? A pessoa não querer ir de estar impossibilitada de estar indo, né? Aqui no bairro onde eu moro mesmo, 2 ou 3 igrejas só que estão abertas, né? Com 30% da membresia só, e olhe lá. Então, assim, à luz do tema proposto, eu acredito que é uma incoerência muito grande. Nós dizemos que até porque também trouxe outro texto, né, que muito conhecido, Mateus 7, 1 e 2, e diz, não julgueis. Até porque, o pastor Paulo, é tão sério isso,
porque as pessoas confundiram muito. Eu vou entrar num outro mérito aqui, mas só para a gente dar uma abrangência de tão perigoso que essa polarização, dessa divergência de ideias, porque de convir comigo, o senhor é pastor, tem mais bagagem, mais experiência do que eu, mas o senhor há de convir comigo que o senhor já viu muita coisa dentro de templo que o senhor olhou e dizia, meu Deus, por que eu não fiquei na minha casa? Não é verdade? Então, assim, nós precisamos ser coerentes nesse ponto. E eu acredito que eu tenho orado muito por esses dias e meditado um pouco mais por conta desse aspecto também que acabou me atingindo, mas a ideia que a gente se tem é que nós precisamos valorizar mais de fato o que é o templo, o que é a igreja, né? Eu percebia, o pastor Paulo, que nas vezes que eu ministrava em algumas igrejas, que o povo se acostumou com o templo, o povo se acostumou a ir para a igreja, sabe? Estava mais virando moda, estava mais virando lugar de aparecimento do que propriamente lugar de adoração. Só que aí a gente vem na contramão, porque o mesmo abençoado que outrora ia no culto para mostrar um terno novo, um sapato novo, uma saia nova, uma camisa nova, agora ele entendeu porque ele está sendo apertado, que ele precisa ir para o templo agora adorar. Aí quando ele chega no templo, que ele vê uma cadeira vazia, ele que diz, nossa, não tem a fé que eu tenho, sabe? Então assim, eu vejo que essa polarização, ela está vindo confrontando justamente por isso. É a ideia de quem não adorava e começou a adorar sendo exprimido, e a ideia de quem entendia o que era adoração, mas entende também que há uma responsabilidade de se resguardar, entende? Então, eu vejo que essa polarização está vindo, é um choque que está vindo desses dois extremos de pessoas. É a ideia que eu tenho visto por esses dias, sabe? Entendi. Quer ver? Ó, tem um outro texto bem interessante, inclusive um amigo meu me mandou uma mensagem e ele falou assim para mim assim, pastor, eu não vou poder assistir a live, mas eu queria que o senhor me falasse a sua opinião. Falou assim, curto e grosso. O que o pastor acha a respeito de tudo isso? E aí eu peguei e mandei para ele um texto. Eu falei, bom, eu vou mandar esse texto e você simplesmente analisa. Eu queria mandar um abraço aqui, ó, José Ivo Damasceno entrou aqui, o irmão Devani lá do Rio de Janeiro, tá aqui com a gente. Amém. A irmã Rose tá aqui também. Tinha o pessoal que entrou aqui. Deus abençoe a vocês aí que estão com a gente aqui. E eu mandei um texto bem interessante para ele, que é Hebreus 11, 7. Fala assim, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí eu falei para ele assim, curiosamente, duas palavras que tem que ser juntadas uma a outra, estão no mesmo texto, que é fé e temor. Pela fé, Noé temeu. Então, claramente aqui o autor de Hebreus fala que quando Noé foi avisado por Deus de que vinha o dilúvio, de que vinha o mal para destruir a terra. A minha mãe escreveu aqui, eu. Ele temeu aquela palavra, aquele aviso de Deus, ó, vai vir um dilúvio. E pelo fato dele temer, dele ter medo daquilo que vinha, ele construiu a arca.
e entrou para dentro da arca com a sua família. E por causa desse temor, pela fé, ele salvou a sua família, salvou a sua geração. Né? E aí eu fui mandar esse texto para ele e falei, analisa esse texto aí e você vai saber a minha resposta. Aí a pergunta vai para o outro lado, né? A pergunta vai para o outro lado. As pessoas que não guardam isolamento, né? As pessoas que falam assim, não, eu não vou me resguardar não, e eu vou viver minha vida normal, não vou seguir os protocolos, não vou usar álcool gel, não vou usar máscara. Essas pessoas estão sendo imprudentes na sua atitude? O que você acha a respeito disso, então? Com certeza, sem sombra de dúvida. Como diz o senhor aí, curto e grosso. Com certeza. Com certeza. Pastor, sabe o que é? A gente o senhor está fazendo uma pergunta para mim no âmbito cristão, não é isso? Sim. Paulo vai escrever, se não me engano, a 2 Coríntios, capítulo 3, que nós somos uma carta lida. Entendi. Sabe? Quem olha para nós, se não vê nada de diferente... Porque, sabe o que eu estou dizendo para o senhor? Eu cansei de passar em frente a mãe do senhor escreveu embaixo aí, ó, melhor obedecer do que sacrificar. Então, assim, imagine o constrangimento de você abrir uma igreja num domingo, passar uma vigilância lá, uma fiscalização. Cara, o cara interromper o culto do nada, chamar o pastor da igreja e dizer o seguinte, estou aplicando uma multa no valor X para você, porque você está descumprindo as normas aí que regulamentam a vigilância, coisa do tipo e tal. Vamos fechar a igreja. Imagina assim, ó. Aí eu quero que ele me olhe para a membresia, ou olhe para quem estiver no culto e diga, olha só, eu tive fé, mas fui imprudente. O senhor entendeu? Então não tem, pastor Paulo, muito para onde a gente correr, né? Hoje está oficializado, né? E o texto aqui que eu li, que eu fiz menção aqui de Romanos, ele é muito claríssimo dizer, até na parte C, vai dizer que os que resistem estarão sob si mesmo condenação. Você tá aí à mercê de ser chamado a atenção na rua, de ser constrangido em meio ao público, por conta disso, né? Para usar máscara, não uso. O estabelecimento hoje, o cara, se não estiver portando máscara, o cara não entra. O cara não vai entrar, o cara não vai comprar, né? Então, disso. Eu, né, a visão minha aqui, com certeza é uma imprudência muito imprudente. Até porque, igual disse o senhor, eu fiz algumas considerações, né, etimológicas aqui, e é tão assim, alarmante, que uma das vertentes da palavra imprudente é descuidado e sem atenção. Uma pessoa sem atenção e uma pessoa descuidada. Então, é complicadíssimo. A gente tem que estar com a nossa atenção redobrada, vigilante o tempo todo, se cuidando o tempo todo. Eu acho que não dá pra gente brincar. Igual a gente está dizendo, sou servo de Deus, eu estou imune, eu vou para cima. Não, querido, não é assim. Não é assim. Vigilância, né? Ora, busca. Eu acredito, o pastor Paulo, que após isso, Deus tem reservado coisas maravilhosas para a igreja dele, sabe? Mas enquanto não, querido, se resguarda. Né, vigia, né, não seja imprudente, né, não vai fazer o que dá na tua cabeça, não vai, a igreja que eu congrego não está tendo culto, o pastor está fazendo as lives lá e foi o que ele disse pra gente, eu vou seguir, né, o que está sendo pedido e a gente vai aguardar
o governador se pronunciar. A gente viu, o senhor fez uma colocação aí muito interessante acerca do que o próprio prefeito da cidade tentou fazer e não teve respaldo. Está em outro patamar de briga, sabe? Então, assim, Pastor Paulo, quem somos nós, né? Quem somos nós é um meado de pessoas aí que levamos a palavra do Senhor, temos Cristo seguindo os passos de Jesus, discípulos e aqueles que levam as boas novas. Como que a gente vai fazer diferente do que está estipulado? Né? Então, eu não vejo de outra forma. Eu não vejo. Se os de fora, digamos assim, se os de fora têm dado ouvido e têm seguido, como que nós que somos para ser exemplos vamos fazer diferente? Então, a minha opinião é essa mesmo, é de total incoerência. Se você não tem se resguardado e tem feito aquilo que dá na tua cabeça, você é incoerente, não tem meio termo. Se ensina ou não tem jeito. Entendi. Uma coisa curiosa também, que quando Paulo escreve esse texto de obediência às autoridades, ele escreve justamente na carta que vai para os romanos. Sim. Né? Ou seja, o que os romanos sofriam? Sofriam lá em Roma. Verdade. Perseguição, né? É o imperador que perseguiu os cristãos. Mas eu acho o seguinte, parece que não, mas a gente já está há 40 minutos aqui. Então, eu acho que a gente precisa... Acho que o cristão que ele decide, vamos dizer assim, não cumprir o isolamento, o cristão que ele toma a decisão de sair de casa, de frequentar o culto, de ir na igreja, enfim, de viver a vida normal. Eu acho que ele tem que tomar essa decisão consciente de que ele não está imune. Sim. E não é porque ele é cristão, não. A minha fé, eu não vou pegar coronavírus, ele tem que estar consciente, não, eu vou viver a minha vida normal, até porque a gente tem o nosso trabalho, né? A gente não pode também, por exemplo, ficar dentro de casa e não ter nenhum recurso financeiro. Sim. Porque senão a gente não morre de coronavírus, morre de fome. Verdade. Mas eu acho que o cristão ele tem que ter a consciência de que ele está correndo risco, ele tem que ter essa consciência de que é um risco consciente e de que ele deve fazer o necessário para dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano, ele se precaver. Por exemplo, eu vou todos os dias, né? Eu ando com o meu vidrinho de álcool gel no bolso. Sim. Aqui em casa é do mesmo jeito. As pessoas, álcool gel na mão, cumprimento ou não cumprimento, ou está balança a cabeça. Levanta a mão. Levanta a mão. Então, eu acho que o que as pessoas precisam, os cristãos precisam entender é que nós não somos imunes, nós não somos... Verdade. Nós não estamos simplesmente blindados e que nada vai acontecer com a gente. Não, nós temos o risco como qualquer outra pessoa normal. Sim, com certeza. Coisa, né? E igual hoje eu conversei com meu pai, né, igual eu citei, ele falou lá da situação lá e tal do Ceará, e aí eu falei para ele assim, falei, pai, vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou hipertenso, eu faço tratamento de hipertensão e eu fiz... O Molete colocou isso, se eu for na igreja usando máscara, eu posso ser um alho. E eu falei para ele assim, e eu fiz uma cirurgia do coração há 5 anos atrás.
Coloquei uma válvula e tal, sofri um infarto aos 32 anos, então tem esse histórico aí. E eu falei para ele, pai, o senhor sabe, né, que assim como aí no Ceará, em Fortaleza, isso aqui no estado de São Paulo, eu queria até que minha mãe saísse da live para me falar isso aqui. Falei para ele assim, ó, se caso acontecer alguma coisa, o senhor sabe que eu sou do grupo de risco risquíssimo, e se chegar a hora de chamar a minha senha, não, levantar a mão e... E aí ele fez uma cara assim e falou, não, mas se cuide, porque a gente pode prolongar a senha mais pra frente. Mas eu acredito muito também que Deus ele tem propósitos na nossa vida. E claro, se a gente se precaver, se a gente tomar os cuidados necessários. Sua mãe tá amarrado. Se a gente tomar os cuidados necessários, né, a gente pode se resguardar, mas a gente está dentro de um plano divino e que quando chegar a nossa hora, eu posso estar dentro de casa, Verdade. dentro da minha casa, com a porta fechada, trancada no meu quarto, e aí o vai em top, assim, acabou. Com certeza. Colocou aqui, pastor misericórdia. Mas eu creio nisso também, pastor Paulo. A nossa visão, assim, creio perfeitamente nisso, que há um tempo estipulado para exercermos aquilo que nos foi confiado, nos foi entregue, sabe? Então, de fato, ninguém sabe a hora que ele vem, a hora que ele vai voltar para cada um de nós, e a palavra é muito clara, né? Que há muitos que não hão de provar do soar da trombeta, né? A palavra é muito clara, igual ela vai se cumprir, não tem jeito, né? E eu creio piamente nisso aí que você disse. Não é corona, passei do corona, beleza, show de bola. Aí do nada, garganta inflama e tal. Não tem como, sabe? Então, há todo um propósito. Eu acredito que a maior é uma das perguntas que o evangelista Elton faz, e eu acho que eu já disse isso aí na igreja, que o meu maior medo é não viver o que Deus sonhou para que eu viva, sabe? É que eu não viva conforme o que Ele sonhou para mim viver. Porque a maior frustração seria Ele ter traçado um projeto para mim e eu vou encravar. eu por um, sabe, então o maior objetivo nosso, acho que é de fato a gente andar por este caminho, andar por essa verdade, provar essa vida que Ele tem para nós, né? Que a gente sabe que Paulo disse também, né? Que o morrer com Cristo é lucro. Sim. Então, mas eu digo algo também, que é complicado a gente consolar quem chora no momento do apego. Eu falando com o irmão, né, com um irmão que tinha perdido o seu irmão de sangue, eu falei para ele, rapaz, eu não sei o que te falar agora, mas as minhas orações agora é que o Espírito Santo te console. Porque o pastor Paulo, o senhor deve convir comigo que nós não somos preparados para perder. Sim ou não? Sim, é verdade. Totalmente. Ninguém gosta de perder, né? Mas a gente tem que acreditar que o Senhor tem sempre o melhor para nós, tem sempre o melhor para aqueles que Ele ama, né? Acho que é a grande verdade. Uma das coisas que a gente precisa muito, sabe, Elton, nesse tempo agora que a gente está vivendo, acho que é aquilo que você citou de Mateus 7. Respeitar as pessoas. Com certeza.
Eu acho que é uma coisa que está faltando muito. Com certeza. As pessoas elas estão estressadas, as pessoas estão nervosas por tudo que está acontecendo. A última estatística que eu li, o número de violência doméstica tinha aumentado em 40%. 40%. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas elas estão nervosas, elas estão angustiadas com tudo isso que está acontecendo. Igual, poxa, você perdeu o emprego. Muitas pessoas não estão perdendo o emprego. Muitas. Né? Que não tem uma previsão de receita, sabe, do que vai receber. Vai entrar junho, eu vou receber o quê? Como que eu vou pagar minhas contas? É isso mesmo. Acho que é essa hora que nós, cristãos, é igual você falou, nós, cristãos, precisamos fazer a diferença. Precisamos, de fato, mostrar que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Isso. E respeitar as pessoas. Poxa, se a pessoa ela não tem o mesmo pensamento que o meu, né? Se a pessoa ela fala, não, eu vou ficar na minha casa, eu não vou para a igreja, eu vou me resguardar, eu vou de fato sair só para ir no mercado e voltar e acabou. Sim. Amém. Respeitar as pessoas, respeitar a opinião das pessoas, respeitar a decisão das pessoas. Eu vejo que tem muitas pessoas machucando e se machucando com palavras nesse tempo, e isso é o que nós precisamos, como cristãos, precisamos pensar. É isso mesmo, eu concordo. Eu posso citar só um texto, eu sei que a gente já está quase no horário, se aproximando do fim, mas eu gosto demais de um texto, e Jesus ele está lá no Getsêmani, né, e vai ser entregue, vai ser beijado por Judas, e se a gente deu uma, se eu não me engano é Lucas 21 ou 22, Lucas ele é tido como evangelho perfeito porque ele minucia muito, né? Então Lucas está minunciando, e versículos antes de eles estarem no Getsêmani, Jesus vai fazer, conversando com os discípulos, vai dizer, quem tem alforge, quem tem a sua capa, né, venda-o e tome posse de uma espada. Lembra desse texto? Lembro. Aí eles estão portando espada. Aí eles entram no Getsêmani portando espada e tal. Aí dá-se então a entrega de a traição de Judas e tal. Os soldados se apossam de Jesus e toda aquela coisa arada toda que a gente já sabe muito bem, aquela cena horrível que a gente sabe que ia acontecer. E no meio de tudo aquilo, tem um camarada lá que ele não quer portar só a espada, ele quer usar ela, né? E no meio daquele carro, ele usa a espada, ele arranca ele arranca a orelha de Malco. Só que você há de convir comigo que ele não foi para arrancar a orelha, né? Com certeza. Titubeado, ele arrancou a orelha, mas a verdade é que Pedro ele não queria a orelha do soldado. Pedro queria a cabeça. Aí o ensinamento, e isso tem sido latente ao meu coração por esses dias, pastor Paulo, é que a gente não precisa advogar a causa de Jesus. A gente precisa ser discípulo de Jesus. Uau. Ele não precisa de advogado. Ele não precisa de advogado. A gente hoje, a gente está... Hã? Ele é o advogado, né? Você entende? Então tem muita gente brigando e se martirizando por uma causa que é muito mais nobre. O céu é muito mais nobre do que quem não está indo ou quem não está indo para o culto num momento como esse. Né? Então, isso tem falado muito ao meu coração. Então, isso desceu de uma tal forma que eu falei, caramba, Jesus disse para eles portarem a espada, mas não disse para eles utilizarem. Então, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar portando essa espada, mas ela não vai ser um instrumento para a gente jogar ninguém para fora. O evangelho não exclui ninguém, o evangelho inclui. O evangelho está aí para incluir, não para excluir pessoas. Então, eu vejo que essa é uma verdade, é um tratar, e eu vou mais além, para quem assistir essa live, que possa ser edificado e entender
que esse período é um período para nós, é o período da igreja, é um tratamento da igreja. A igreja precisa entender de fato o que ela é, quem ela é e para quem ela é, né? Não dá mais tempo, pastor Paulo, da gente subir nos altares como se fosse palanque, como se fosse como se fosse um simples lugar. Não, ali é um ambiente sagrado. Altar é altar, que fique claro isso, altar é altar. Altar não é lugar para fazer show, altar não é lugar para se promover, não, altar é um lugar reservado de adoração. Então eu vejo que eu costumo dizer e aprendi isso, que Deus não está no controle, porque quem está pode perder, mas eu aprendi que Deus, ele é o controle, sabe? Ele não abre mão, ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma batalha. Então essa é a verdade que tem vindo ao meu coração por esses dias. Então que a gente possa respeitar mais. Essa é uma grande verdade que o senhor disse, é o respeito acima de tudo e entender que Cristo ele é soberano, isso vai passar. Eu fui há umas semanas atrás, eu fui pregar numa igreja nossa, uma congregação nossa lá em Novo Horizonte, Sr. João Vitor. Conheço lá. Conhece? E aí, no caminho da Zona Sul para lá é uma viagem, né? A gente foi conversando no carro e ele falou para mim assim, ele estava contando, né, como ele estava administrando tudo aquilo em relação à igreja. E ele falou para mim assim, ele falou, pastor, desde que chegou o decreto, ele falou, eu não fechei a igreja. A igreja, nos dias de culto, ela continuava lá com uma porta aberta, e se eu não podia estar lá, tinha um outro pastor que estava. Então a igreja não parou esse tempo. Inclusive nós aumentamos o trabalho de oração. Colocamos oração durante o dia, fizemos uma escala. Ele falou, só que eu não fiz culto. Ele falou, eu não fiz culto. Então, a portinha da igreja ficava aberta, os irmãos chegavam, aqueles que queriam vir, chegavam, sentavam-se distantes um do outro, a gente tinha um período de oração, eu dava uma palavra para eles ali, uma palavra de fé, de esperança, e eles iam embora para casa. E ele falou, eu cheguei a ligar, ele falou, mandar um WhatsApp para os idosos da minha congregação, falando para eles, não venham para a igreja, fiquem em casa. E deixei bem claro, né, porque hoje em dia com a tecnologia, o WhatsApp, né, geralmente as igrejas têm grupos. Ele falou, eu falava para os irmãos, quem não quiser vir, não venha, fique na sua casa, se resguarde. Se você é grupo de risco, fique na sua casa. E aí ele falou para mim assim, você acha que eu perdi alguém? Eu ganhei 3 famílias novas na igreja. Prudente ou imprudente? O senhor há de convir comigo, rapidinho, o senhor há de convir comigo que a gente estava bem engessado. Estava ou não estava? Sim. Embora a gente já conhecia a tecnologia e tal, mas esses dias eu ouvi do pastor Jackson Antônio, lá na Inglaterra, ele disse, gente, eu estava acostumado a pregar no domingo, em 3 cultos, para 300 pessoas, no máximo 1.000 pessoas, no intervalo de 3 cultos no domingo. Hoje, nas minhas lives, eu prego para 15, 20 mil pessoas. Tem pessoas, cara, aceitando Jesus pelas lives, sabe? Nas lives. Então, assim, como que sabe? Né? Outra polêmica, né, que a gente ouviu muito, a internet não é de Deus. A internet não é de Deus se você fazer coisa errada. Tá tudo aí pra gente usar, para os servos de Deus desfrutar dela, é bênção, o tempo todo vai ser bênção, é só você saber como você vai usar e de que maneira você vai utilizar ela. Então, Tem 20 segundos para encerrar a live. A live vai acabar sozinha. Obrigado, viu? Amém. Obrigado Amém. por o convite, Deus abençoe. Eu vou marcar umas próximas.
tá bom? Vamos, foi bom demais. Deus abençoe, brigadão, tá? O senhor é uma referência de Deus. Obrigado a todo mundo aí que estava aqui com a gente. Amém. 4, Obrigado, pessoal aí. 2, Deus abençoe.